As pessoas na Europa estão no horário da tarde. Então, muito bom dia, muito boa tarde. Ah, Estamos aqui no terceiro Diálogo Brasil-Europa. Essa é uma iniciativa da Gestos, em conjunto com o Grupo de Trabalho da Agenda 2030, para trazer sinergias no processo de ativismo e de advocacy das organizações da sociedade civil do Brasil com organizações da sociedade civil da Europa. Qual o motivo desse diálogo? Esse diálogo é extremamente importante porque existem dois processos em andamento que envolvem o Brasil e a Europa. Um desses processos é o Tratado de Livre Comércio que está sendo negociado entre a Europa e o Mercosul. Isso envolve diretamente o Brasil e envolve diretamente questões de tecnologia, de comércio, de transferência de capital, né, entre os países da Europa e os países que compõem o Mercosul, entre eles o Brasil. E o segundo ponto é a candidatura do Brasil para entrar na Organização da Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, o OCDE. Né? Com a entrada do Brasil para a OCDE, isso vai criar algumas dificuldades, se não muitas dificuldades, para organizações da sociedade civil do Brasil acessarem recursos. Já tem sido bastante difícil para associações brasileiras acessarem recursos depois que o Brasil foi, digamos assim, entre aspas, graduado pelo Banco Mundial, né? Em termos de 2010, foi graduado para um país de renda média alta, e isso dificulta bastante que organizações da sociedade civil acessem recursos. Ah, Como o Brasil ainda não é parte da OCDE, nós fazemos parte da lista DAC, né? Que são a lista dos países que são ah, que podem acessar recursos da cooperação internacional vinda de países desenvolvidos. Mas a partir da entrada do Brasil na OCDE, isso pode ficar, com certeza, ficará bastante complicado. Então, esses dois motivos requer que as organizações da sociedade civil brasileira estejam mais ou menos alinhadas também com as associações da sociedade, organizações da sociedade civil europeia, que já estão trabalhando nesses dois quesitos há um bom tempo, né? Então, esse é um dos motivos principais pelo qual estamos fazendo esse diálogo Brasil-Europa. Esse é o terceiro diálogo Brasil-Europa, certo? Tivemos dois no ano passado, teremos um quarto ainda nesse semestre. E nesse terceiro diálogo, nós decidimos tratar das questões de impostos, tributos. Por quê? Porque existem dois grandes movimentos acontecendo também no mundo neste momento, uma que é a Convenção Internacional, ou o Tratado Internacional sobre tributos, sob os auspícios da ONU, que finalmente foi aprovado para se iniciar o processo. Então, isso é extremamente importante. E a outra questão é o fato de que parece que finalmente o Brasil embarca num caminho de uma reforma tributária progressiva, ou progressiva, na verdade, que é uma demanda da Agenda de Ação de Addis Abeba e da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, mas que durante os últimos 2, 3 anos no Brasil enfrentamos bastante dificuldade para conseguir mover essa agenda de uma reforma tributária. Então, é com esses dois aspectos em mente que nós vamos hoje conversar com colegas brasileiros, brasileiras e europeias e europeus, para, de certa forma, alinharmos o nosso processo de advocacy, de ativismo e debatermos algumas ideias muito interessantes de como podemos avançar nesses dois processos. Ok? Então, Juliana, por favor, me auxilie em relação aos... Oh, certo, um comentário. Tudo bem, eu estava vendo. Mas eu vou chamar a nossa primeira convidada, certo, para fazer a exposição, e é Tove Maria Riding, da Dinamarca. Ela é da Eurodad, certo, que é a rede europeia sobre dívida e desenvolvimento, né, e trabalha bastante com tributos, e eu poderia dizer que é, de certa forma, uma das nossas grandes ativistas por mais de 10 ou 12 anos,
tentando avançar com a pauta de uma convenção tributária internacional e um organismo tributário associado às Nações Unidas que possa dar conta do processo de globalização, que todos nós participamos do processo de globalização, mas somente na parte do comércio, na parte de finanças. Regulação e tributação sempre é deixada para trás. E é justamente esse um dos pontos principais que Tove vai falar, que é a Convenção Internacional Tributária. Tove, por favor, apresente-se também para completar o que eu falei e você pode iniciar. Muito obrigado. E obrigado pela sua participação. Well, thank you, Claudio, and everyone. Obrigada, Cláudio, e todos vocês pelo convite. Eu acredito que foi realmente uma apresentação muito generosa já. Eu fico feliz de deixar assim, já com a apresentação que você já fez. E sim, como você mencionou, é realmente uma época interessante, né? Na questão de tributos e tributação internacional, nós não vemos essa grande mudança nas políticas globais de taxação desde, pelo menos nos últimos anos que eu estava trabalhando com isso, eu não tinha visto, e essa transição agora, estamos mudando de uma situação onde as políticas de tributação internacional eram dominadas pelos países ricos, particularmente os países da OCDE, por 50 anos. E a OCDE vem liderando o processo para definir as políticas de taxação globais. Essas políticas de taxação globais são importantes não somente por causa do fenômeno de tributação, basicamente quando os indivíduos mais ricos, grandes corporações, podem esconder o dinheiro da tributação, se torna difícil para os países terem sistemas de tributação, porque todos os grandes lucros e fortunas estão fora do país. Então, a gente frequentemente vê que os governos focam na tributação dos consumidores e trabalhadores, né? E essa tributação impacta os mais pobres. Então, essas políticas são importantes e a gente tem visto, através de muitos escândalos de tributação, a gente tem um sistema quebrado aí globalmente, e isso é basicamente onde a gente, né, desde que a OCDE está em cargo disso por esses 50 anos. E o outro problema é sobre a justiça, né, entre o Norte e o Sul, e como essas políticas são desenvolvidas. Se você imagina a cooperação multinacional, existe uma pergunta sobre quem que vai tributar os lucros dessas corporações globais. E a OCDE geralmente cria algo que favorece os países onde as multinacionais têm seus acionistas. Então, quando a gente está para que eles beneficiem os países no norte, porque isso é primariamente onde temos, né, essas cooperações, e isso fica a prejuízo para o sul, onde a gente tem muita atividade econômica, muitos funcionários, eles às vezes extraem recursos naturais. Então, nós estamos vendo um sistema de tributação que não é justo, é muito injusto com o sul global, mas também muito quebrado, porque esses eventos de tributação ainda são um grande problema. E a gente tem visto também por 2 décadas os países em desenvolvimento protestando contra a dominância da OCDE nas questões de tributação. Eles têm dizendo que a tributação das Nações Unidas que estabelece essas regras, e a razão é que as Nações Unidas são todos os países são iguais, né? Enquanto que na OCDE a gente vê que os países em desenvolvimento eles são às vezes convidados para se juntar aos processos, mas eles nunca estão negociando de forma igual. E no último ano, em novembro, nós vimos o grupo africano que deu uma solução para a ONU para dizer que deveria ter uma negociação governamental nas Nações Unidas. E aí todo mundo ficou surpreso, porque foi adotado por consenso
Até os países da OCDE votaram em favor de começar essas negociações nas Nações Unidas. Nós ainda não sabemos como essas negociações vão ser, não sabemos o que eles vão produzir. O grupo africano foi muito claro, eles querem uma convenção das Nações Unidas em taxação. É por isso que a gente tem, por exemplo, uma convenção em alteração climática. Os países da OCDE foram contra a ideia de uma convenção de tributação das Nações Unidas, então isso ainda não foi acordado. Mas existe muito acontecendo em torno dessa questão. No último mês, nós vimos a Colômbia, que é um Estado-membro da OCDE, sair, né, e apoiar essa ideia de uma convenção de tributação da ONU. Geralmente, a gente vê mais e mais países apoiando essa ideia de ter uma convenção das Nações Unidas em tributação. Junto com a Aliança Global, a gente apresentou uma proposta para o que essa convenção poderia fazer. E o que vocês podem fazer nessa convenção de tributação é, primeiro, colocar estruturas para se livrar de eventos de tributação, para certificar que você cria regras para impedir esses eventos de tributação. Podemos também renegociar os acordos em como o equilíbrio deve ser feito entre o sul global e o norte global, quando a gente tem o direito ali das corporações multinacionais, e vocês podem também arrumar as regras, né, que tornaram difícil para os países de desenvolvimento se participarem e beneficiar dessas. Então, é isso que nós estamos realmente advogando para esta convenção da ONU, e eu acho que uma das perguntas chaves, especialmente após a eleição, é: onde está o Brasil nessa discussão? E eu acho que há um anseio, né, para ver como que o Lula e o Brasil vão se posicionar nesse debate. Até então, não está claro ainda para a gente aonde o Brasil está nesse debate. Quando se trata da Europa, a gente está vendo bastante progresso. Nós acabamos de ter uma outra sessão de negociações em Nova York, na semana passada, num processo chamando Processo para Desenvolvimento Financeiro, e vimos que existe uma abertura para discutir o que a ONU poderia produzir em tributação. Está muito claro que os países da União Europeia não estão na mesma posição, existem muitas diferenças onde esses países da União Europeia estão se posicionando. Então, tem alguém com o microfone aberto? Ok, agora melhorou. Então, eu acho que essas são as questões que estão sendo discutidas no momento, onde os países estão se posicionando, onde estamos indo a partir daqui, e a gente sabe de outros processos que o Brasil pode realmente ser um jogador-chave em nível global, e, claro, a União Europeia, né, espera que os países com mais progresso dentro da União Europeia vão começar a trabalhar junto com os países em desenvolvimento mais nessa agenda. Mas nós também estamos vendo algo saindo para trás, as negociações de comércio tem um contexto interessante. A gente viu uma situação onde parece que os Estados Unidos está usando uma negociação de comércio com o Quênia para pressionar o Quênia a mudar os papéis de tributação para se encaixar ao que os Estados Unidos gostaria, e o Quênia, em particular, está sendo pressionado a assinar as regras da OCDE. A gente também viu, né, eu pelo menos entendi que as negociações entre a OCDE e o Brasil sobre se tornar membro da OCDE, eu acho que eu também vi a pressão da OCDE pressionando o Brasil para mudar essas cooperações de tributação com o Brasil. O Brasil tinha um sistema de tributação que era melhor do que o sistema da OCDE, e eu acredito que isso foi parte das negociações que a OCDE pressionou o Brasil para mudar essas regras e alinhar
com as regras da OCDE, apesar do fato de que isso né, pelo menos no meu entendimento, não é do interesse, né, não é vantagem para o Brasil. Então, eu acho que essas questões estão fortemente relacionadas com as discussões de comércio, com os membros da questão do Brasil participando e também da ONU, em particular, o futuro das negociações de tributação a nível da ONU, e a questão principal esse ano é uma decisão importante que será feita entre outubro e novembro, que é quando teremos as negociações sobre o que esse novo processo de tributação da ONU deve ser, e estamos esperando que essa questão da convenção esteja clara já, né, para esse novo processo, e também precisamos ver nas questões básicas, como se a sociedade civil vai poder participar nesses encontros, desse novo processo da ONU. Então, a gente tem um ano extremamente importante chegando aí, mas acredito que esse diálogo é uma chance interessante de discutir como podemos, né, tirar o melhor disso. Ok? Espero voltar depois para comentários e observações. Com isso eu concluo. Obrigada. A situação tributária, ela é crucial. E ela é crucial porque ela é a forma de demonstrar uma certa hegemonia, né, de quem mantém o poder, de quem tem o poder sobre países e sobre classes sociais que não têm poder. Então, né, um dos princípios de tributação é justamente esse, é uma imposição, certo? É uma imposição num processo de mobilização de recursos para que o Estado possa prover serviços que são necessários para o desenvolvimento do determinado país. No entanto, os interesses, né, que coordenam, que comandam esse processo de tributação está muito além de uma questão técnica, de simplesmente pensarmos, vamos colocar uma alíquota, vamos arrecadar recursos e vamos fazer o Estado produzir e ser eficiente. Para tratar desse assunto especificamente, sobre o aspecto das assimetrias nos sistemas tributários, eu vou convidar agora o Alex Cobham, da Rede de Justiça de Tributos, o Tax Justice Network, que vem trabalhando com essa questão dessas assimetrias e dessas injustiças que são inerentes aos sistemas tributários, né? E ele vai expandir sobre esses temas de que a Tove já tratou neste momento. Alex, por favor, faça a sua apresentação e pode iniciar, você tem 10 minutos. E um momento somente, eu peço para as pessoas que estão tendo dificuldade sobre interpretação, que tem um botãozinho embaixo no Zoom, no meu está em inglês, interpretation, mas tem, eu acho que em português deve ser interpretação ou tradução, mas você precisa clicar e segurar nesse botãozinho e depois selecionar a língua, senão ele vai continuar no mesmo canal, que é o canal original, com a língua original, ok? E também a Germana colocou uma lista de presença no chat e pede para que todas as pessoas assinem essa lista de presença para o nosso controle. Muito obrigado, Alex, you have the floor. Thank you very much for participating. Thank you very much. I hope that you can... Muito obrigada. Eu espero que vocês possam estar vendo a minha tela, porque preparei alguns slides para essa apresentação. Infelizmente, tenho pouco tempo, mas vou tentar ser breve. Então, eu vou tentar, na verdade, explicar as oportunidades internacionais muito claramente. Eu não vou falar por que nós devemos... Por que isso são oportunidades tão importantes e por que isso particularmente tem a ver não somente com as questões internacionais e as inequidades entre países, que é bem substancial, mas mais importante que isso ainda, para as inequidades das sociedades, né? Desse progresso internacional é realmente fundamental. E isso é porque nós chamamos dos 4 R's da tributação, as 4 razões pelas quais a tributação importa. A primeira são as rendas, já que a fonte de renda
tax abuse. Perdão, eu não estou ouvindo o que o professor está falando, que alguém está com o áudio aberto. Tax abuse. O abuso de tributação global no processo internacional das Nações Unidas que ela pode abordar é importante por causa do tamanho da perda de receita que quase todo o país sofreu por causa do abuso de tributação por empresas internacionais, indivíduos ricos escondendo a sua renda em offshores. E aqui, esse relatório que foi publicado na Justiça de Tributação, nós temos os serviços públicos internacionais, é quase de R$500 trilhão perdido todos os anos. Então, essa perda, principalmente em países de baixa renda, incluindo os países da Europa, mas a perda mais intensa é dos países em desenvolvimento. As perdas contam com quase de metade do orçamento da saúde pública. Essas perdas são somente o topo do iceberg. Como o Fundo Monetário Internacional, não somente associado com a rede de justiça tributária, mas a gente estima que as perdas indiretas são entre 3 e 5 vezes maiores do que isso. Todas essas pressões põem pressão nos governos para reduzir as taxas tributárias em capital e em lucros. Então, mesmo que não tenha abuso de tributação, a gente muda esse fardo, né? A gente tira esse fardo daqueles que são mais atingidos e coloca em pessoas que têm menos capital, porque as regras de globalização hoje não conseguem, né, pagar essa quantidade de impostos. Então, para colocar isso em números de forma diferente, as perdas diretas são equivalentes ao salário de uma enfermeira por ano, né? Então, essa é perdido a cada segundo. Então, esse é dinheiro que é tirado de serviços públicos em todo o mundo. Para vocês terem ideia do caminho, né, do que isso está acontecendo no tempo, todas essas são as taxas tributárias em serviço, ali em capital, em mão de obra e em lucros corporativos. Então, vocês veem que isso caiu significativamente nos últimos anos, né? E aumentou a tributação em mão de obra das pessoas. Essa é a política, né, do sistema de tributação internacional. E os resultados, né, se é para nenhuma surpresa, a nível nacional, esses resultados são super danosos. O segundo é a redistribuição. Se os sistemas de tributação não funcionaram, a gente não consegue atender às inequidades que sofremos em nossas sociedades. Este gráfico, vendo como os grupos no Brasil, ali nos anos 2000, perdeu, mas isso pode ser praticamente em qualquer país, em qualquer período, a única coisa que muda é o tamanho ali das barreiras. Então, aqui são tributos diretos em renda e lucro. Então, vocês veem do lado esquerdo, nas rendas que são menos do que 2 vezes o salário mínimo, que estão pagando mais em impostos diretos, né? E ali aqueles que têm mais de 30 vezes salário pagando mais impostos. Fantástico. Mas a tributação indireta, entretanto, vai no sentido contrário. Isso são impostos em consumo, alguns aspectos totalmente regressivo, os mais pobres estão pagando mais. E a razão, né, é quando a gente coloca esses dois juntos para ver em todo o sistema de tributação, são os indiretos que dominam, né? Em questão do Brasil, aqui nos anos 2000, é que as pessoas que têm menos de 2 salários mínimos pagam quase a metade de tributos e aqueles que ganham mais de 20 vezes pagam mais ou menos 1/4 do seu rendimento. Então, esse aspecto realmente é fundamental.
eles estão pagando tributos direto, né? Estão mais engajados, eles estão mais cientes do que estão pagando. E o que o Observatório do Brasileiro observou desses cidadãos é que eles estão pagando uma porção muito menor do seu rendimento e estão se sentindo imponderados. Então, a gente tem também essa inequidade política, não somente a inequidade econômica. E o meu último ponto é só para pensar quem está, né, nessas famílias aí. Se a gente pensa nessas famílias de renda mais baixa, a gente sabe que tem um outro grupo à esquerda que tem ainda uma renda muito menor, que nem está considerada nesse sistema, e também, lado direito, as pessoas com alta renda, que têm certas características ali em comum. Eles estão muito mais prováveis a serem incluídos nessa grupos minoritários. E as pessoas que têm essa interseção, né? Isso é super desproporcional. Então, essas são as pessoas que estão pagando a maior parte da sua renda em tributos. Por outro lado, a situação é ainda pior do que nós pensamos, porque muito dos abusos e das invasões da tributação ali é de 1% das famílias. Então, essa inequidade, ela é ainda maior do que a gente imagina. E até que a gente arrume esse sistema de tributação, a gente vai viver com essas inequidades e vai ver isso piorando, apesar das leis que nós temos em tributos e princípios. Eu vou passar aqui para o repricing. Aqui é como o sistema pode ajudar a gente a abordar esses danos causados por a questão, por exemplo, de tabaco, emissão de carbono. Não é a única solução, mas pode ser parte disso. Mas o principal papel da tributação, que é o quarto R, que é representação. Eu já falei sobre isso, né? Quando o nosso sistema de tributação exacerba essa inequidade, isso é uma coisa em termos de inequidade, mas existe outra coisa em termos de inequidade política. Se aqueles com mais renda estão pagando menos tributação, são também as pessoas que estão empoderadas políticos para demandar essas mudanças em políticas, e aí o sistema está tornando a nossa sociedade pior. Então, o que a Toby falou, por que nós não podemos tributar essas rendas, os lucros, o capital de maneira eficaz? Porque os sistemas locais vão continuar sendo dessa forma, né? O imposto e democracia, né? Ultimamente a questão política, o sistema que não funciona está associado a um governo que não se importa, porque não precisa se importar, com menos interesse em ter políticas progressivas e um espaço fiscal menor para tornar isso possível. Então, a gente termina como essas metas de desenvolvimento, a gente entende que a tributação é identificada na meta como fundamental para a implementação de todo esse modelo. E isso inclui o SG10. Quando o sistema de tributação não entrega, não temos nenhuma chance, não podemos resolver essas inequalidades internacionais e não podemos progredir com as ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, perdão. Então, mais interesses locais, né, para a chance de mudar essas lutas de classe, particularmente empoderando a mão de obra, né? Então, para que eles não paguem a parte mais alta da tributação e precisamos realmente abordar esse sistema internacionalmente. E, para concluir, essa é a resolução que a Toby estava falando, essa é a oportunidade. E eu vou deixar uma coisa, né, que ela disse, que é que nós ouvimos que o Brasil concordou em se juntar à Colômbia para liderar esse summit da América Latina e região do Caribe, e acho que isso
deve ser celebrado, mas a gente tem que falar, talvez, trazer a discussão sobre algumas das políticas de tributação do Brasil, que é essa pressão da OCDE e a ameaça que isso impõe e como que o governo e a sociedade civil vai responder e esses movimentos sociais vão realmente engajar nessa área, ok? Vou terminar. Obrigado novamente por essa oportunidade. Thank you so much, Alex. This was Muito obrigado, Alex. Foi fantástico. Obrigado, Alex. Foi Muito abrangente. abordou um aspecto crucial do processo de tributação, que é a questão sistêmica de manutenção das desigualdades, principalmente desigualdades econômicas, nesse caso. Um ponto muito importante que a Alex trouxe, que a nossa convidada Luciana Graçano vai abordar um pouco depois, mas é essa questão, por exemplo, das residências mais pobres terem a liderança de mulheres e as mulheres serem bastante responsáveis pelo processo de administração das casas, das famílias, né? E, ao mesmo tempo, não ter qualquer tipo de individuação ou de especialização da maneira como são tratadas dentro do Código Tributário, dentro do sistema tributário. Não há diferenciação. Aparentemente, todos seríamos iguais diante da lei tributária, mas, como o Alex mostrou muito bem, não somos, muito pelo contrário. Pessoas com maior poder aquisitivo é tributado diretamente, proporcionalmente, tudo para esse poder aquisitivo, mas como o sistema tributário como um todo é muito baseado em tributos indiretos, acaba que as pessoas com menores poderes aquisitivos são tributadas em excesso. E esse é um problema que mantém e expande a desigualdade econômica, principalmente. Mas outro ponto muito importante que a Alex colocou e que a Tove também inaugurou é a questão da OCDE. E para isso eu vou convidar Wolfgang Oberland, da Alemanha, para tratar um pouco sobre essa possibilidade. O que representa a OCDE? Né? Porque tem um aspecto muito interessante sobre o processo de desenvolvimento, que muitas vezes as pessoas pensam assim: os países desenvolvidos também participam do processo de desenvolvimento ao criar condições de cooperação internacional para o desenvolvimento. Por exemplo, a OCDE é uma organização formada para esse tipo de cooperação para o desenvolvimento, principalmente para o desenvolvimento dos países mais pobres. Certo, mas a proporção entre essa cooperação para o desenvolvimento e a quantidade de tributos que são desviados, que são, né, escondidos, como a Tove colocou, nesses paraísos fiscais, é muito maior, tipo, infinitamente maior do que a quantidade de recursos que é dedicado para a cooperação internacional. Só em termos de números, antes do Wolfgang iniciar, como o Alex colocou, em torno de 480 bilhões de dólares, né, são desviados anualmente dos processos tributários. E o montante total da cooperação para o desenvolvimento internacional no ano passado chegou a 200 bilhões de dólares. Então, menos da metade da quantidade de recursos que são desviados através dos processos tributários. Mas para tratar desse assunto e da OCDE especificamente, eu convido meu amigo Wolfgang Oberland. Por favor, Wolfgang, faça uma pequena apresentação sobre você e pode iniciar, você tem 10 minutos. Muito obrigado pela participação. Yes, thank you, Claudio. Thank you for Obrigado, Cláudia. Obrigada pelo convite. Meu nome é Wolfgang Oberland, que é chamado uma ONG para a colonização tributária internacional. A gente trabalha muito com o comércio e agora com finanças, com fundos, é por isso que estou aqui. Trabalhamos com muito disso que foi mencionado já hoje. E sempre é disruptivo, porque dizer algo depois da Tove e do Alex, porque os dois são experts aqui, então o que eu posso acrescentar não é muito, né, quando se trata de casos específicos da tributação internacional, mas vou falar um pouco sobre a história, né, de como o sistema de tributação vem, como se relaciona ao globalismo.
O Cláudio já mencionou que quando a gente fala sobre corporações, desenvolvimentos e tributos, a gente sempre tem que mencionar que isso que a gente viu nos sistemas, se até mais próximo essa lacuna que a gente vê quando do dinheiro, né? Essa diferença entre o norte e o sul. A gente pode também falar sobre a questão dos investimentos, os débitos, dívidas, tudo que a gente tem que ter em mente é que o sul global está pagando para o norte global, né? Para o estilo luxuoso que a gente tem na Europa e na América do Norte, que está predominantemente pagando, né, pelos lucros que são obtidos no norte global. Mas também, quando a gente volta um pouco na história, a gente vê a história dessas corporações, o sistema internacional em tributação funciona desta forma, é muito próximo àquele do globalismo, né? E o ponto que eu gostaria de colocar aqui é que a questão não é só uma questão técnica, claro que tributos é uma coisa muito complicada, especialmente da forma como estamos lidando hoje, mas é uma questão política e é também geopolítica que está sendo moldada por esses acordos entre o Sul e o Norte global. Só para colocar 3 pontos sobre isso. Primeiro, o sistema de tributos que nós temos hoje, claro que a gente tem coisas muito livres que a gente recebe ultimamente nos 50 anos, ainda está baseado em princípios do tempo do globalismo, né, do século XX. Então, muito do que a gente vê hoje foi inventado no 1920, 1930, então ainda estão aí em vigor. E isso pertence ao como a gente lida com essas cooperações transnacionais, como a gente tem isso principalmente no mundo da tributação, que uma corporação transnacional não é uma corporação, uma entidade, mas é uma rede de subsidiários que agem, né, em nome de outros, como eles estão comercializando com outras entidades. Isso é muito importante quando se trata de como eles evitam essa invasão de tributação está funcionando, e isso é basicamente algo do século XX, e a OCDE, tudo que está propondo, todas essas reformas tocam, né, isso, mas às vezes a gente acha ou parece que eles estão mudando isso, mas na verdade o princípio é esse que ainda está em vigor. A segunda questão que a Toby já falou é onde os tributos são pagos, né, dos lucros dessas corporações. Então, existem 2 princípios aqui que estão contando. Um princípio seria que os tributos são pagos, né, atividades que estão acontecendo no lugar, recursos que estão sendo extraídos, ou quando os tributos são pagos quando a corporação, ultimamente, do modo global. E a gente pode ver que o princípio é normalmente o dominante, significando que a maioria dos lucros que não ficam nos países, mas são levados para o norte global, porque é isso lá que a jurisdição entra, né? Então, essas corporações inteligentes não pagam, né, esses tributos aonde os lucros estão sendo conquistados. Então, as corporações maiores, particularmente as corporações digitais que a gente vê hoje, estão muito boas, né, em pagar taxas muito baixas de tributação. E, certamente, acho que a coisa mais importante que se relaciona muito com o que a Toby disse, que é o local onde as regras sobre a tributação global, onde os lucros são atribuídos, ou como os impostos voltam, essas regras estão sendo feitas globalmente, a gente tem que estar ciente disso. Toda a conversa que a gente está tendo com o Brasil agora, na OCDE, quando se torna de tributação global, todas essas regras estão sendo feitas no Paris, na OCDE, e lá os países ainda são, né, poucos os que tomam essa decisão. Então, resumindo, esse sistema todo é baseado, está sendo construído de forma que esse é o sistema que nós temos, e esse sistema é o que vem vigorando aí pelo menos por 100 anos, né? Então, o que eu também queria dizer para vocês, talvez algo que as pessoas não ouvem muito a respeito,
é que numa galáxia muito longe, né, não muito tempo atrás, na verdade, as Nações Unidas discutiram isso, né? Foi um período curto de tempo entre a fundação da ONU em 1945 e 10 anos depois, que teve uma comissão fiscal das Nações Unidas que lidava com a tributação. Essa comissão fiscal, que foi em 1946, logo depois da fundação da ONU, e pegava algo que era essa crítica, porque as nações já estavam trabalhando em como distribuir renda, né, de corporações transnacionais para os países mais pobres. Então, essa comissão fiscal pegou, funcionou na questão das regras, né, de como distribuir a renda para as pessoas, né, entre os países. O problema é que essa comissão, não, na verdade, não fez as regras muito certas. Depois de 10 anos, acho que não deu nem 10, acho que em 8 anos a comissão foi desmanchada, né, pelos membros das Nações Unidas, especificamente no membro, quando novos membros estavam entrando, né, com esse processo de descolonização começou, esses membros, né, eles desfizeram essa comissão, os países americanos lá também, que era a maioria dos membros, eles acabaram com essa comissão e também as Nações Unidas não trabalhou mais com essa questão em outros 30 e 40 anos. Claro que tinha uma razão, né, por trás disso. Essa comissão fiscal estava fazendo, talvez eles não estavam muito de acordo com o que eles estavam fazendo, porque, lógico, eles estavam fazendo progresso com isso. Então, o que esses membros mais ricos das Nações Unidas estavam fazendo é que eles pegaram essas questões da tributação e tiraram das Nações Unidas e deram para organizações que era chamada Organização para a Cooperação Europeia Econômica. E essa cooperação é conhecida hoje como a OCDE, que vocês já ouviram aí a Toby falar. Então, basicamente, foi uma decisão deliberativa feita pelos países mais ricos e mais poderosos de tirar essa questão da tributação da ONU e colocar em outro lugar. E colocar isso para a OCDE, claro, por causa dos membros, né, estava fazendo as regras que eram mais lucrativas para esses países. E naquela situação, a gente pode somente esperar, né, o que a Toby falou, é que isso realmente entre em discussão e que as Nações Unidas reganhem essa importância que ela costumava ter, né, em relação à tributação. O problema é que da OCDE, que a gente já ouviu a Toby falar, não vou entrar em mais detalhes, né, da problemática disso, mas vou só dar 4 problemas, né, que surgem com esse processo da OCDE. O que vocês precisam saber é que na OCDE existe um corpo, né, um papel que é inclusive tem um nome estranho, que lida com tributação e que agora está vindo com várias propostas de reforma, com a ideia de ter uma tributação mínima para as corporações, e também surgiram com essa reforma, ideias de reforma para como fazer o pagamento desses tributos, como os lucros podem ser tributados para os diferentes países, para que eles possam coletar tributos disso. Então, essas regras estão sendo mudadas. Isso está acontecendo aí num modelo mais inclusivo. Mas tem 4 coisas que vocês precisam saber sobre esse modelo, e o primeiro é que esse modelo inclusivo não é inclusivo. É um corpo que consiste de 142 países e jurisdições, e são jurisdições muito importantes. Essas decisões, quando você não está falando de países como o Brasil, Argentina, ou seja lá, mas quando você está falando de fazer sobre as regras de tributação. Então, na OCDE, nesse modelo, você tem 142 membros, mas eles não são todos... Existem alguns países que têm mais de uma pessoa nesse corpo, que é o Reino Unido, porque não é só que o Reino Unido tem isso, mas são 11 outros
territórios que também estão sentando lá nesse modelo inclusivo, Gibraltar, Gingas, então ilhas, né, pequenos locais que têm ali a seu próprio membro, estão todos sentados nesse modelo inclusivo e eles estão decidindo as regras, né? Não vou tão longe quanto isso, mas é basicamente isso que está acontecendo. Outros países têm também, por exemplo, Dinamarca, tem lá 3 pessoas que são parte desse conselho, também a Groenlândia, as ilhas do Caribe, Aruba, Curaçao, que também têm seu local lá. Então, esse colonialismo está refletido também nesse modelo inclusivo, né? Porque isso são colônias, né, desses outros países que têm os seus lugares lá, tem mais representação. Por outro lado, os países africanos também estão bem representados. Existem 55 membros da... Então, esses países em desenvolvimento estão representados. Então, essas regras não são feitas de forma democrática. Mas tem também outros problemas com esse modelo inclusivo, só para nomear alguns que a Toby já mencionou, as regras desse modelo inclusivo. Não é somente que as regras estão favorecendo os países ricos mais do que os pobres, na verdade, alguns países pobres vão perder a renda devido às regras que estão sendo discutidas, né? Quando essas regras entrarem em vigor. O segundo é que esse modelo inclusivo é uma das modalidades mais estranhas que eu já vi em qualquer comitê internacional. As decisões que eles tomam realmente estranha, a regra é apresentada e se ninguém tiver nenhuma observação, eles votam sim ou não. E é considerado ser, se a pessoa não vota sim ou não, é considerado ser sim, né? Então, isso é muito estranho, né? Algo muito estranho feito em organizações internacionais, e o maior problema que eu acho que sai dessa problemática aqui é que as regras que eles fazem são consideradas regras globais, e isso vai ser também empurrado, né, nos países mais pobres. O Toby falou no caso do Quênia, e a gente vai ver, já viu outros países em desenvolvimento que, se não jogam de acordo com as regras, eles vão ser punidos. E uma forma, né, que você pode também ver isso muito bem é o chamado a lista negra ali, que sai da OSD, as listas da União Europeia, e essas listas mostram países, né, que não são tão poderosos, que não conseguem entrar em conformidade com todas as transparências, as regulamentações. E um dos melhores exemplos é quando um dos primeiros... Mongólia, né, foi um dos primeiros dessa lista. E acredite, a Mongólia talvez tenha muitos problemas, mas não é porque ninguém vai colocar muito dinheiro, né, nos bancos da Mongólia. Então, mostra que tem um problema também com essas listas, mostra que existem muitos outros e existem maiores países nesse, né? Holanda, Luxemburgo, Suíça, nenhum desses países está nessa lista, né? Embora esse seja o caso, esse é o problema, e eu vou encerrar por aqui. Thank you, Wolfgang. Obrigada, Wolfgang. Incrível. 2 pontos principais que o Wolfgang traz. Um é o fato de que a legislação tributária ela é um processo de determinação de hegemonia política. Então, quando ele fala sobre colonialismo e o fato de que a legislação tributária global, ou o fato de que não temos, né, um sistema tributário global, é justamente resultado do interesse principal dos países com mais poder, né? E os países com menos poder não têm condições de enfrentar, a não ser se eles se unissem de uma maneira mais homogênea nas suas demandas. E eu acho que é isso que o G77 agora, através da Convenção Tributária Internacional sobre os Auspícios da ONU, está tentando fazer.
Mas é muito interessante o aspecto da geopolítica, né? Os processos tributários geopolíticos, constituições de paraísos fiscais, desvio de recursos, como, por exemplo, o painel MBEC da África, né? Sobre fluxos ilícitos de capital da África, demonstra que, na verdade, a África tem um saldo positivo em relação à quantidade de recursos que é enviado para a África como parte da cooperação internacional. Porque a quantidade de recursos que sai da África de uma maneira ilícita, principalmente através de processos intracorporativos, é muito maior do que a quantidade de recursos, em torno de 60 bilhões maior do que a quantidade de recursos que a África recebe através da cooperação internacional para o desenvolvimento. Só que aqui tem um aspecto muito interessante, e eu vou chamar a Luciana Grassano, certo? Professora da Universidade Federal de Pernambuco e pesquisadora na área de gênero e tributação. Por quê? Porque estamos aqui falando sobre questões de desigualdades geopolíticas, desigualdades dentro do ponto de vista global. Mas, ao mesmo tempo, temos aqui agora a oportunidade no Brasil, com essa possível reforma tributária, mas tem uma questão principal e uma questão muito importante, que tanto do ponto de vista nacional quanto do ponto de vista internacional, não é muito evidente, não é muito claro, não é muito discutido a partir de posições técnicas, teóricas. Eu acho que é por esse motivo principal que eu convidei a Luciana Grassano para fazer essa apresentação. Luciana, por favor, você tem 10 minutos para falar sobre tributação e gênero no Brasil e conceitos, princípios, para nos dar um pouco de iluminação nesse setor. A palavra é sua. Muito obrigado pela participação. Obrigada, Cláudio. É uma alegria estar aqui. Agradeço o convite da Gestos, na sua pessoa. Um prazer revê-lo, né? Depois de tantos anos, acho que alguns anos mesmo, uns 3 ou 4 anos. Veja, eu escutei com muita atenção a fala do Alex Cobham, porque dialoga muito proximamente com a minha fala, né? Eu vou tratar da temática de injustiça tributária como paradigma de iniquidade socioeconômica, e após a fala dele, né, exatamente sobre esse tema, que está muito relacionado com o tema de tributação e gênero, que foi, na verdade, são temas indissociáveis, né? Não dá para trabalhar o tema tributação e gênero sem uma perspectiva de desigualdade social e de injustiça tributária. Eu decidi trazer alguns dados empíricos, algumas evidências que vão justamente tornar mais clara essa injustiça tributária, né, que foi aí já inicialmente abordada pelo Alex, como também iniquidade socioeconômica numa perspectiva, na verdade, de gênero. Como eu disse, essa questão de gênero no Brasil, ela não pode estar dissociada, divorciada de uma perspectiva racial. Desculpa, eu estou um pouco gripada, de uma perspectiva racial, né? Nós, indiscutivelmente, temos uma predominância de regra patriarcal, mas a nossa colonização foi efetivada através de um fundamento imperialista racista, né? E essa questão, na verdade, ela permeia, né, toda a nossa história e gera uma posição de imutabilidade da vida negra ao longo do tempo no Brasil, que está refletida também no nosso sistema tributário, nas nossas políticas públicas, né, como é conhecido. Largamente conhecido, né? Então, inclusive, para não deixar de fazer referência a uma pesquisadora do feminismo negro do Brasil, em nome de quem eu falo de todas as outras que fazem, né, que levantam essa bandeira, a Sueli Carneiro, ela trata, né, da questão da mulher negra no Brasil, se referindo a uma terminologia como matriarcado da miséria, né, em que ela deixa aí muito evidente essa situação de extrema exclusão, discriminação e rejeição social da mulher negra ao longo, né, de toda a nossa história. Então, eu gostaria, como eu disse, de trazer essas evidências empíricas, né, através de dados, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tanto sobre a condição, na verdade, de vulnerabilidade social e econômica da mulher, em especial da mulher negra, como também trazer alguns dados relacionados a pesquisas a partir, na verdade, de estudos pela Receita Federal do Brasil, dos grandes números da tributação da renda, que também demonstram, em especial, essa questão aí abordada pelo Alex da injustiça tributária no Brasil. Tá? Então, inicialmente, é importante dizer que
essa injustiça ela não se fundamenta em bases meritocráticas, mas é claro, né, a partir dos dados que se trata de preconceito de gênero, né? Então, quando a gente analisa as pesquisas do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as mulheres brancas, 23,5% da população com mais de 25 anos ou mais tem ensino superior, isso em relação às mulheres brancas. Se você considera os homens brancos, esse percentual é inferior, 20,37% dos homens brancos têm ensino superior. E as mulheres negras, um percentual de 10,4%, né? E os homens negros, 7%. Né? Quando você vai fazer já análise, né, dos dados relacionados a rendimentos médios de trabalho, e se você considerar os resultados desagregados por nível de instrução, esse preconceito de gênero, né, quando você tem já esses dados relacionados ao ensino superior, por exemplo, ele fica muito evidente, né? Porque, por exemplo, mulheres com ensino superior completo receberam 63,4% do que os homens receberam, isso com dados de 2016. Em dados gerais, esse recorte sem esse recorte de escolaridade, por exemplo, as mulheres seguem recebendo cerca de 3/4 do que os homens recebem. Né? Então, essa mesma desigualdade, né, essa mesma subalternidade da mulher em relação ao homem, em especial da mulher negra, fica evidente em outros dados. Por exemplo, quando se analisa, por exemplo, os dados relacionados a mulheres negras que exercem, os dados relacionados à ocupação por tempo parcial. Por exemplo, as mulheres negras representam 31,3% do total, mulheres brancas 25% do total, homens brancos 11,9% do total, homens negros 16% do total. Então, você vê uma predominância muito grande aí em ocupação por tempo parcial das mulheres negras, a mesma coisa em relação à ocupação informal, né, que gera uma vulnerabilidade ainda maior. Né? Então, os dados mostram que no Brasil, em 2016, 34,4% dos homens brancos, né, têm ocupação informal, mulheres brancas 34,7%, já os homens negros passam para 46,9% desse total aí de ocupação informal e as mulheres negras 47,8%. Então, a gente vê, na verdade, esse elemento racial, esse elemento cor como predominante aí para demonstrar essa iniquidade socioeconômica no Brasil. Então, tem vários dados, no caso, que eu poderia apresentar, mas o tempo é curto, então, assim, já mostrado através das evidências e desses números de estudos, na verdade, e pesquisas empreendidas, pesquisas domiciliares empreendidas, a gente tem, né, um retrato aí dessa iniquidade socioeconômica que é mais gravosa, extremamente mais gravosa para a mulher, na verdade, negra. Então, a desigualdade no Brasil, ela tem gênero e ela tem cor, né? Isso é comumente dito aqui, né? E ela na verdade, fere com mais potência, na verdade, a vida da mulher negra. Então, a gente não tem como, na verdade, discutir no Brasil de uma forma séria a questão de gênero sem uma perspectiva de interseccionalidade, sem uma perspectiva, aí, um recorte de raça, de cor e de classe, né, que mostra a situação grave de vulnerabilidade da mulher, em especial da mulher negra. Né? Isso gera diversas outras situações de vulnerabilidade, em especial a violência, na verdade, que essa mulher sofre. Tá? Então, quando a gente analisa a questão, por exemplo, da injustiça tributária, né, e traz algumas evidências, alguns números, né, o Alex já apontou aí a regressividade da nossa tributação com base numa excessiva tributação sobre o consumo. A tributação sobre o consumo no Brasil representa mais da metade da nossa carga tributária, e é evidente que uma tributação desse porte é extremamente regressiva e atinge muito severamente as baixas rendas, porque quase a totalidade dessas rendas elas são gastos com consumo, não existe um dinheiro que sobre, né, para investimento, etc. O dinheiro, na verdade, é consumido com bens, em especial, e alguns poucos serviços, né? E considerando que essa tributação ela é extremamente forte, né, ou seja, representa mais da metade da carga tributária, é evidente
que a gente tem um sistema que só por isso ele já pode ser considerado um sistema regressivo. Mas associado, na verdade, a isso, nós temos ainda uma tributação da renda extremamente regressiva também, apesar de nós termos alíquotas progressivas, mas são poucas as alíquotas, as bases são poucas também. Nós temos uma tabela de imposto de renda que não é reajustada desde o ano de 2015, e isso amplia, né, de uma forma muito grande a tributação também da renda nas classes mais inferiores, né? Então, do ano passado para esse ano, nós tivemos, né, uma notícia aí de que os brasileiros que recebem um salário mínimo e meio, que é extremamente baixo, na verdade, para considerar, por exemplo, o mínimo existencial, eles já são, né, tributados pela renda, pela tributação da renda da pessoa física no Brasil. Né? Então, existem vários estudos com base justamente nesses dados que são apresentados pela Receita Federal, né, que tem relatórios com base nas declarações de imposto de renda, que demonstram essa injustiça tributária. E, no que diz respeito à tributação da renda, uma completa falta de equidade vertical, tanto vertical quanto horizontal nessa tributação. Né? No caso, na perspectiva da equidade vertical, o que a gente percebe é que o grupo de renda mais alta, que deveria ter uma alíquota efetiva mais alta, na verdade, ocorre exatamente o inverso. Né? Por quê? Em especial porque a tributação da renda do trabalho no Brasil é infinitamente mais forte, né, do que a tributação da renda do capital. A renda do capital ela é menos tributada no Brasil e ela, além de ser menos tributada, em várias situações ela é uma renda isenta, como talvez alguns conheçam o caso da isenção da distribuição de lucros e dividendos, por exemplo. Né? Então, isso gera várias distorções, inclusive, na verdade, essa enorme distorção aí de uma falta completa de equidade vertical e também horizontal na nossa tributação da renda. Então, vários estudos existem com base nessas declarações de imposto de renda que mostram, por exemplo, que as alíquotas médias do imposto de renda diminuem ao ultrapassarem o 0,5% mais rico. Né? Então, se você está lá no topo da pirâmide social, né, no Brasil, as suas alíquotas médias elas vão diminuindo. Né? O 0,01% mais rico chega a um nível que a alíquota efetiva atinge apenas 6% da renda tributável, isso considerando a renda tributável. Né? Então, se você excluir daí a renda isenta, a situação se torna ainda mais grave. Tá? Então, esse é um quadro, na verdade, desolador, né, em termos de sistema tributário, em termos de programação do nosso sistema tributário. Eu não atribuo essa responsabilidade de forma alguma à Constituição Federal. Nós temos aí princípios, na verdade, que possibilitariam os nossos poderes instituídos, o Executivo, Legislativo, o Judiciário, de implementar um sistema tributário mais equânime, mas, na verdade, não é isso que ocorre. Nós temos um sistema tributário extremamente regressivo que fecha os olhos, inclusive, para essa situação de grave iniquidade social. Um ponto que eu acho importante de registrar só no final, que eu vi que eu já me adiantei 1 minuto do tempo, é que essa situação da mulher negra no Brasil ela é de uma invisibilidade tamanha que eu não sei se vocês já perceberam, quem é brasileiro e declara imposto de renda, a Receita pergunta para a gente que gênero a gente é, onde a gente mora, qual a nossa ocupação habitual, faz uma série de perguntas, e a partir desses recortes, elabora estudos, né, para poder dar o desenho da distribuição da renda e da carga tributária no Brasil. Não sei se vocês perceberam que não existe a pergunta em relação à raça, né? Então, se nós formos procurar, na verdade, esse recorte de raça, para poder fazer um estudo realmente mais sério, né, considerando aí os dados do IBGE e da Receita Federal, nós não temos a possibilidade desse estudo a partir dos dados da Receita Federal, né, o que já representa aí uma situação de completa invisibilidade da mulher negra. Né? A gente não consegue, na verdade, ter os dados em relação à sua renda, inclusive a forma como ela é tributada, sequer, né, nas pesquisas que são efetivadas a partir de órgãos como a Receita Federal do Brasil. Então, assim, extremamente importante nesse contexto, né, uma mudança do sistema tributário brasileiro, aí o Cláudio Fernando já falou, em seguida
a Carolina também vai tratar, né, dessa reforma tributária, né, mas, acima de tudo, né, uma construção aí de políticas públicas afirmativas, tanto universais quanto específicas no que diz respeito à mulher negra, né, a situação da mulher negra, para poder, na verdade, esse quadro desolador, esse quadro de completa vulnerabilidade, né, da mulher, e em especial da mulher negra, ser superado no Brasil. Eu gostaria de apontar, por fim, a importância das políticas de cotas, né, raciais nas universidades, né? O ano passado completou 10 anos, na verdade, a lei que institui essas cotas obrigatórias de raça, né, nas universidades, e eu, como professora de universidade pública, eu vejo a importância dessa política, a importância da manutenção dessa política, acima de tudo, para poder superar toda essa situação de injustiça que existe no nosso país desde sempre. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade do diálogo. Excelente, Luciana. Muito obrigado pela sua apresentação. E que um aspecto extremamente interessante, não só gênero, mas raça. E isso é um ponto agora também, não só agora, na verdade, mas que a Europa precisa cada vez mais tratar também desse aspecto, né? Principalmente através dos fluxos de imigração que ocorreram nos últimos 10 anos, de uma maneira muito intensa e que está gerando problemas socioeconômicos e étnicos e muito fortes nos países europeus. E não sei se isso está sendo tratado dentro de um sistema tributário, não sei como isso é tratado dentro do sistema tributário na Europa. No Brasil, nós sabemos, não é tratado de uma forma justa, muito pelo contrário, nós temos um sistema tributário extremamente injusto, né? As pessoas dizem, temos um sistema tributário muito cruel no Brasil. Cruel é verdade, pela injustiça. Não é que pagamos impostos demais, como um país, porque, na verdade, quem paga muito imposto no país são as pessoas que menos deveriam pagar imposto no país, enquanto as grandes corporações e as grandes fortunas conseguem, né, escapar disso. Mas para tratar especificamente sobre soluções, porque isso nós temos bastante problemas, isso não é novidade para ninguém, mas nós temos uma oportunidade única, ímpar, no Brasil. Estamos trabalhando nisso já há uns 3, 4 anos, né? E eu convido aqui Carolina Matar, que é a diretora executiva do IDS, que é o Instituto Democracia e Sustentabilidade. Esse IDS, às vezes, eu fico confuso com a siglazinha do IDS, mas eu acho que é isso mesmo, Democracia e Sustentabilidade. E temos essa oportunidade, que é a possibilidade agora de uma reforma tributária progressiva no Brasil. E eu convido Carolina para tratar justamente das propostas que a sociedade civil preparou para essa reforma tributária, chamada Reforma Tributária 3S. S no sentido de solidária, sustentável e saudável. Carolina, você tem 10 minutos e um pouquinho mais também. A bola está com você. Cláudio, super obrigada. Obrigada pela oportunidade de participar desse diálogo. Agradeço a Gestos, GT da Agenda 2030 pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês, ter já ouvido essas primeiras exposições. Depois eu vou mandar um material, né, para vocês. Eu não consegui preparar uma apresentação, mas eu queria apresentar essas propostas que foram elaboradas desse manifesto, né, por uma reforma tributária 3S. A Luciana trouxe uma série de dados aqui muito importantes sobre a nossa realidade social, e não é segredo para ninguém os desafios que a gente enfrenta no Brasil com relação à pobreza e às desigualdades, a situação da saúde pública, as ameaças à preservação da Amazônia e ao meio ambiente em todos os biomas brasileiros, além da falta de resiliência das nossas cidades a eventos extremos causados pelas mudanças climáticas. E, por isso, esse manifesto, que foi construído por uma reforma tributária 3S, que conta com a adesão de mais de 70 organizações da sociedade civil, incluindo o IDS, a ACT Promoção da Saúde, o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, o INESC, a Oxfam, o próprio GT da Agenda 2030, defende uma reforma tributária que leva em consideração o efeito da tributação sobre consumo, renda e patrimônio na qualidade de vida da população, para além da necessária simplificação do sistema tributário brasileiro.
Queria trazer também alguns dados e falar um pouco, então, de cada um desses eixos, né, de cada S. O consumo de tabaco e dos seus derivados, de bebidas alcoólicas, alimentos ultraprocessados, são os principais fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis relacionadas a doenças cardiovasculares, respiratórias, diabetes, câncer, e que são responsáveis por mais de 70% das mortes no Brasil e em todo o mundo. Um estudo indicou que a carga tributária do tabaco, se a carga tributária do tabaco fosse elevada para 83%, as receitas fiscais poderiam somar cerca de 5,4 bilhões de reais por ano. Outro estudo mostrou que um aumento de 20% na tributação sobre bebidas açucaradas poderia gerar uma arrecadação de 4,7 bilhões de reais. Mas, na contramão, existe uma renúncia fiscal anual, especificamente para a indústria de refrigerantes, que é da ordem de 3,8 bilhões. Né? Os subsídios para agrotóxicos podem somar 14 bilhões de reais por ano. Então, quais são as nossas propostas no sentido de estimular, né, a produção de alimentos que sejam saudáveis, né? Saudáveis e sustentáveis, produtos saudáveis e sustentáveis. A instituição de tributos federais específicos para tabaco, alimentos e bebidas ultraprocessadas e bebidas alcoólicas. A criação de estímulos fiscais para aumentar a oferta e a disponibilidade de alimentos saudáveis para a população. A adoção de tributos específicos para produtos que causam danos à saúde e ao meio ambiente, como agrotóxicos e combustíveis fósseis. A adoção, prioritariamente, de um tributo que garanta a destinação obrigatória dos recursos arrecadados para o Sistema Único de Saúde. A eliminação de subsídios concedidos aos setores relacionados à comercialização de produtos que causem malefícios à saúde e ao meio ambiente. No eixo solidário, as propostas visam corrigir algumas distorções, considerando que a carga tributária, como vinha sendo dito já pela professora Luciana Grassano, é mal distribuída, né, sendo muito elevada para as camadas de baixa renda e residual para as camadas mais abastadas. Hoje, arrecada-se muito residualmente, de maneira pouco progressiva, né, sobre impostos de renda e riqueza da pessoa física, e excessivamente sobre o consumo, que incide proporcionalmente muito mais sobre a renda dos mais pobres. Como a professora Luciana já disse, também em 96 o país parou de tributar os sócios e acionistas que recebem lucros e dividendos de empresas. Então, o Brasil hoje faz parte de um grupo bem reduzido de nações que não taxam essa renda para pessoas físicas. Quais são as nossas propostas? A tributação da tributação de lucros e dividendos aos sócios e acionistas, a tributação da riqueza e patrimônio, em especial grandes fortunas, herança, o imposto territorial rural, ITR, a ampliação do IPVA para aeronaves e embarcações. A redução da carga tributária sobre a folha de pagamentos, a readequação das vinculações tributárias para o financiamento da proteção social, a adoção de instrumentos mais eficazes de combate à evasão, à sonegação e ao planejamento tributário abusivo, e a implementação de uma política de governança, a revisão e a redução de incentivos fiscais com fortalecimento das autoridades tributárias. E aí, com relação ao eixo sustentável, a gente quer uma reforma que estimule uma verdadeira economia verde, que gere um ciclo virtuoso, né, para a transição de uma economia de baixo carbono, que é uma economia do futuro, né? Então, as nossas propostas são assegurar que a atual reforma do sistema tributário nacional esteja em consonância com princípios socioambientais sustentáveis, né, da prevenção, do princípio poluidor-pagador e do princípio protetor-recebedor, compensar localidades que melhorem indicadores de governança climática e socioambiental através do IBS ecológico. Então, a gente sabe o papel fundamental dos municípios, em especial, na implementação de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável. Atualmente, os municípios ficam com um percentual
muito pequeno da carga tributária nacional em relação a estados e municípios. Então, para que esses recursos possam chegar aos municípios, estimular atividades, planos de proteção e prevenção, né, ambiental nesses municípios, fomentar o desenvolvimento regional sustentável, em especial através de um fundo regional, garantir a plena municipalização do ITR, incentivar o uso produtivo e sustentável da terra, com a CID do uso do solo, transformar a CID de combustíveis na CID de carbono ou CID ambiental, especificar externalidades ambientais para a cobrança do imposto seletivo. Então, a proposta é criar um cadastro nacional de atividades verdes, um KENAI verde. Eu sei que a Europa já está muito avançada no diálogo sobre a taxonomia verde, então é importante que sejam, de fato, classificadas as atividades conforme o impacto gerado no meio ambiente, e compensar a tributação sobre atividades econômicas verdes. Vedar a concessão de benefícios a atividades intensamente poluentes e nocivas à saúde, e, por último, revisar e reduzir gradualmente os subsídios a atividades poluentes. Enfim, são uma série de propostas. Eu quis aqui realmente falar uma por uma, porque eu acho que trazer concretude, né, para o que vem sendo proposto hoje pela sociedade civil brasileira, no marco desse grande debate nacional de como pode avançar a nossa reforma tributária, de forma a contribuir para um projeto de país mais sustentável e democrático. E são propostas que visam desestimular o consumo e a produção de produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente, estabelecer um sistema progressivo de impostos sobre renda e patrimônio, ainda que essa discussão hoje esteja fatiada, né, no Congresso Nacional Brasileiro. E essas recomendações todas se sustentam em uma série de estudos e na observação de especialistas sobre experiências internacionais, e que podem contribuir, então, com as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. É muito interessante pensar como o marco, para finalizar, dessa reforma tributária aqui no nosso país pode facilitar, né, a cooperação, no sentido aí dos diálogos que estão sendo promovidos no âmbito internacional, como destacado já pelas falas anteriores, que contribuam, né, para o mesmo incentivo a atividades que, de fato, podem gerar bem-estar, que podem promover qualidade de vida. Eu acho que é um momento muito oportuno, né, um momento de virada para nós, e eu espero que, a partir desse diálogo, novas oportunidades surjam para aprofundar essa discussão. Muito obrigado, Carolina. Fantástica exposição, extremamente clara. Qual é o tipo de enfrentamento que nós temos, que nós da sociedade civil temos em relação aos poderes estabelecidos, que tentam nos convencer de que questões tributárias são questões meramente técnicas. Na verdade, sabemos, como foi bem explicitado aqui nessa sessão até agora, as questões tributárias são questões principalmente de disputa política e de disputa de poder. Tem a ver com opressão, tem a ver com quem se mantém no poder, tem a ver com quem se mantém oprimido sobre esse aspecto. Então, nós terminamos aqui a nossa parte de exposição e convidamos a todas as pessoas aqui nessa chamada a fazerem perguntas, reflexões, né, a partir de toda essa informação. Claro que sabemos que é informação extremamente rica, tem bastante dado, né, que foi exposto durante a nossa conversa, mas caso tenham perguntas, comentários a fazer para as nossas expositoras e expositores, por favor, sinta-se à vontade para fazer. Também, caso não queira fazer verbalmente, pode escrever no chat e a gente passa a pergunta para as pessoas, certo? Eu vou fazer apenas uma pequena reflexão sobre, e assim, uma coleção, de certa maneira, de informação que veio a partir da exposição de todas as pessoas.
Um aspecto extremamente interessante é que nós temos uma similitude, digamos assim, entre as questões geopolíticas, né, as disputas tributárias dentro do aspecto mundial, entre países e empresas, grandes corporações e principalmente países que defendem a posição das suas grandes empresas, das suas grandes corporações. Exemplo disso é sempre a maneira bastante agressiva a qualquer tipo de intervenção tributária, né? Ó, minha internet está mal, mas vocês continuam escutando? Eu recebi um aviso aqui que minha internet estava mal, mas acho que sim. Então, esse nível de agressividade, né, que um país, por exemplo, como os Estados Unidos, acaba prevenindo ou proibindo, digamos, não é nem prevenindo, tentando uma proibição para o desenvolvimento de uma estrutura tributária que possa atingir as grandes empresas digitais, por exemplo. As grandes empresas digitais no mundo, né, Google, Amazon, Facebook, Twitter, etc. e tal, são empresas eminentemente americanas, né? E é incrível como o país, através da sua diplomacia, trabalha para frear as tentativas de desenvolvimento de uma arquitetura de tributação para essas empresas digitais, né? Ou seja, os interesses das empresas acabam se transformando em interesses nacionais e se confundindo dentro dessa maneira, quando na verdade não são interesses nacionais, né? Porque as empresas, apesar de elas terem pátria, o capital ele se expande e ele circula no mundo de uma forma apatriada, digamos assim, né? E quer mais a liberdade para fluir de um lado para o outro e otimizar os seus ganhos. E o sistema tributário internacional, infelizmente, não é apropriado para uma situação como esta, uma situação que se inaugurou mais ou menos 30 anos atrás, com um processo de globalização mais intenso, mas que foi consolidado principalmente dentro do aspecto financeiro. Se tem uma área em que a globalização ela é consolidada de uma maneira, né, extrema, é o aspecto do fluxo financeiro. E, no entanto, o processo de tributação não acompanha essa situação. E é justamente isso que tentamos fazer, tanto dentro do ponto de vista internacional, através da Organização das Nações Unidas, e não através de clubes específicos, como o Tove colocou muito bem, como o Wolfgang colocou muito bem, né? Por que delegarmos essa decisão sobre os aspectos tributários internacionais para a OCDE, por exemplo, que, como o Wolfgang deixou bem evidente, acaba facilitando demais a vida para a constituição de paraísos fiscais, né, espaços opacos, né, de legislação tributária opaca, onde muito dos recursos de fluxos ilícitos de capital se estacionam por algum tempo. Sempre pensando que esses paraísos fiscais, eles não são assim, os recursos não ficam lá eternamente, eles apenas estacionam temporariamente para poder circular para outros espaços e assim otimizar os seus ganhos. É a maneira como isso funciona dentro do ponto de vista internacional. Dentro do ponto de vista nacional, nós temos aí uma situação similar, que é justamente a expressão do poder das classes dominantes do país, nesse caso aqui do Brasil, principalmente o pessoal relacionado ao agrobusiness e a classe industrial, né, industrial monopolista, que acaba influenciando demais as posições políticas feitas no Congresso através de lobby, e é através de organizações da sociedade civil, como o IDS, como a Oxfam, como a ACT, como a Gestos, né, e tantas outras que estão envolvidas nesse processo da reforma tributária, para tentarmos diminuir um pouco esse poder assimétrico, dominante, e para que essa reforma tributária no Brasil esteja voltada para colocar o país no caminho do desenvolvimento sustentável, e não ter um sistema tributário que esteja contrário ao desenvolvimento sustentável, que é exatamente o que temos neste momento. O nosso sistema tributário, como foi bem explicitado tanto pela Luciana quanto pela Carolina, ele é extremamente regressivo, e ele penaliza demais as pessoas mais vulneráveis. Ou seja, o sistema tributário é um dos responsáveis pelo aumento da desigualdade, tanto no Brasil quanto no mundo.
Isso é uma coisa bem evidente e que precisa de reformas sólidas, né? E claro que nós temos desafios imensos, desafios políticos, para conquistar isso, tanto do ponto de vista nacional quanto do ponto de vista internacional, mas esse é um dos motivos pelo qual estamos fazendo este diálogo aqui. Até agora eu não vejo nenhuma pergunta. Ninguém gostaria de fazer nenhuma pergunta, comentário sobre esse aspecto? Tema tão rico, tão quente, mas às vezes um pouco complicado. Mas a importância desse encontro é justamente tentar tirar essa complicação, porque não é tão complicado assim, é relativamente simples. Decisões tributárias são decisões políticas, né? O cálculo de uma alíquota é um cálculo técnico, mas a decisão de tributar, né, é uma decisão de soberania, uma decisão de soberania de Estado, como o Alex colocou muito bem, né? Tem alguma experiência a nível de município, a Débora Serasa? Débora, em termos municipais, por exemplo, dentro do aspecto do Brasil, né, constitucionalmente nós temos alguns limites em relação ao que o município pode fazer. Mas o município pode também incentivar uma transição para o desenvolvimento sustentável através de seus tributos municipais. Isso seria algo interessante. Grata. Obrigado, Liliane. Alguém mais gostaria de fazer perguntas, etc., senão vamos encaminhar para... Opa, desculpa, Diga, Cláudio. Carolina. Não, posso fazer alguns comentários aqui sobre a realidade dos municípios? Sim, por favor. Eu tenho alguns dados que eu acho interessante para ilustrar, né, a situação tributária ou de arrecadação nos municípios. Então, dados da Frente Nacional de Prefeitos apontam que do total das receitas dos municípios, apenas 23% tem origem em fontes próprias, ou seja, tributos que as próprias prefeituras determinam, né, o ISS, o IPTU, entre outros. Todas as demais receitas dependem das transferências dos estados e da União. Por exemplo, o ICMS, que é recolhido pelos estados, que responde a, em média, 18% da receita dos municípios, e o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, que é de responsabilidade da União e representa 16% da receita total dos municípios. Então, os municípios eles têm uma grande atribuição, né, uma grande competência, mas não têm a mesma autonomia quando se trata da capacidade de arrecadação. Por isso, o IDS tem defendido que, além da reforma tributária, se faça uma revisão do nosso pacto federativo. Para além dessa dificuldade, né, de arrecadação dos municípios, que faz com que hoje muitos municípios estejam numa situação fiscal muito crítica e que sobre pouco para que eles, de fato, façam investimentos para além de arcar com algumas despesas básicas obrigatórias, é necessário rever quanto do percentual total da carga tributária do país fica com os municípios no final do dia. Hoje, fica apenas cerca de 20% na mão dos municípios. Claro que, aliado a isso, a essa revisão, é necessário um maior controle social, que, de fato, as contas públicas sejam muito transparentes, né? Que, ao se descentralizar os recursos, a sociedade também seja capaz de fiscalizar a utilização desses recursos. Mas me parece que, de fato, olhar para como essas... E aí eu posso enviar aqui depois uma outra publicação tratando especificamente de algumas propostas relacionadas à revisão do Pacto Federativo à Reforma Tributária, como se estabelecem alíquotas no âmbito dos municípios para que você estimule atividades econômicas verdes, inclusivas, socioambientais. Perfeito, Carolina. E é interessante o fato, por exemplo, no Brasil, especificamente, a concentração de recursos tributários na mão da União. E isso cria uma situação muito complexa politicamente, que, às vezes, determinados estados e municípios que precisam do repasse desses recursos, que vêm da União, são recolhidos pela União e depois repassados para os municípios. Muitas vezes, o fato de que determinadas lideranças municipais estejam ou estaduais, sejam contrárias
a direção política federal, ocorre que existe atrasos, existe uma maneira de a política federal, de certa maneira, colocar uma camisa de força nos municípios e nos estados, segurando um pouco esses repasses. Ou seja, os municípios e os estados perdem sua autonomia. Isso é um aspecto muito importante que a Carolina coloca. Que precisa ser revisado urgentemente. Afinal de contas, a economia, de uma maneira geral, e a vida, ela ocorre nos municípios, né? Nós moramos, vivemos nos municípios. O Estado e o país são instituições, né, consolidadas, construídas, mas são abstratas, digamos assim. Elas são construídas a partir de um processo de formação institucional, mas onde nós realmente, concretamente vivemos no município. E, como tal, precisamos dar mais atenção para isso, né? Mais algum comentário sobre isso? Estamos chegando perto do final da nossa apresentação e eu gostaria de voltar para as nossas convidadas, para os nossos convidados, com a seguinte pergunta, tanto do ponto de vista internacional, quanto do ponto de vista nacional, que é a seguinte: o que nós, da sociedade civil brasileira, e como nós, da sociedade civil brasileira, podemos contribuir para o processo que está ocorrendo no nível internacional, ou seja, a convenção tributária que ocorre na ONU. Precisamos fazer pressão interna, precisamos fazer pressão externa. Então, com essa pergunta, eu convido a Tove para retornar, para fazer os comentários finais e comentários de conclusão, e também nos dar uma pista, digamos assim, uma luz em relação a como as organizações da sociedade civil brasileira podem se unir e colaborar mais para a Convenção Internacional. Tove. Sure. Thank you so much, Claudio and everyone. I think Muito obrigado, Cláudio. Eu acho que é uma apresentação muito interessante e eu acho que no nível nacional inclui alguns elementos nacionais que são específicos do país, mas também bem claros que nós temos negócios comuns através de todos os países no mundo. Em particular, essa foto que a população mais pobre tem a sua renda taxada do que os ricos. Então, nós estamos movendo na direção errada das desigualdades no nível nacional e se ligam às desigualdades dos outros países também. O que nós temos é uma participação da sociedade civil ao redor do mundo que estão trabalhando juntas. Nós temos grupos de trabalho que estão abertos para todos aqueles que queiram se juntar. E o que fazemos nesses grupos de trabalho é coordenar os esforços para ter desenvolvimento global e também para reforçar, para trabalhar no apoio ao nível nacional. E sobre o progresso global, a situação que nós temos agora, que nós precisamos de todos se conectar com os governos e tentar trazer esses problemas, de ter certeza que você vai estar na Convenção das Nações Unidas. Assim que a negociação começar, nós teremos um grande trabalho de fiscalizar o governo e ter certeza de que é justo, deve incluir o ponto de assegurar a taxação progressiva e ter o comprometimento de reduzir as desigualdades e também relacionados à igualdade de gênero, sobre a agenda da mudança climática, também está ligada à taxação. E essas agendas estão combinadas. Todos temos um grande trabalho de fiscalizar os nossos governos, e isso não é menos relevante no Brasil, porque o Brasil é um país muito importante a nível global. Então, estou muito feliz de ser parte dessa discussão hoje e também dizer que nós estamos
muito empolgados pelo seu serviço. Se você precisar de apoio para trabalhar no Brasil, é um verdadeiro prazer de ver quantas ótimas pessoas você está ligando ao desenvolvimento e ter o sistema progressivo do Brasil. Muito obrigada. Thank you, Tove. São elementos cruciais. I'll invite Alex also for E some também final- vou convidar o Alex para as suas observações finais. É uma barreira, nós estamos lidando com caras feias, como a gente pode superar esses elementos? Thanks. Muito obrigado. É uma boa pergunta, é a pergunta central. É uma boa discussão do papel da transparência, olhar para o jeito que está suprimido ou não recolhido na distribuição, as diferentes razões, em ambos os casos, é sobre poder, e a gente não recolhe, os governos não recolhem nos grupos mais ricos, porque eles não ligam, eles não querem ver uma discussão para tomar decisões contra as desigualdades. Eles não recolhem dos grupos mais ricos, das indústrias. A gente não publica dados sobre os patrimônios offshore, porque essas pessoas têm poder. Então, os que não têm poder são excluídos e insistindo na transparência e accountability nos permite a progredir e o processo e as negociações para começar isso devem demonstrar um diferente tipo de transparência e accountability das falhas da OECD. Uma coisa que é positiva é que os colombianos estão comprometidos com isso e criam uma oportunidade na sociedade civil brasileira, pode receber o compromisso dos governos e demandar esses processos nacionais construindo as posições que o Brasil deve levar nessas discussões, envolver a sociedade civil nas assembleias colombianas para serem capazes de ter certeza que isso está sendo alvo de reflexão, coisas que não podem fazer na OECD, na OCDE. E uma área de desafio que eu acho que é bem importante, o governo anterior concordou de ter um montante importante das taxas que foram alinhadas com a OCDE, que todos sabem que não funciona. E não foi debatido, escrutinizado da forma correta, não houve transparência e as estimativas do que isso poderia significar, como o dinheiro público brasileiro poderia ser perdido ou quanto seria gasto para trazer mais autoridades brasileiras para defender as bases de taxação. E é o tipo da coisa que estão demandadas pela democracia, que estão envenenadas. E uma coisa para celebrar, essa semana, o ministro de Finanças do Brasil começou a incentivar as empresas individuais, dando incentivos que podem ser usados, e isso permite o bom uso do dinheiro público. A mesma coisa que fazemos com contato público, digamos, somos as pessoas que estamos fazendo bom uso do dinheiro ou deveríamos remover esse incentivo. E como as coisas acontecem, nós levamos a informação para aqueles que têm poder para demandar accountability, que as coisas devem andar juntos, das políticas nacionais e junto com os processos internacionais. E a última coisa, tem um movimento global que está engajado nisso, e eu acho que todos experienciam diferentes elementos, expertise que eles podem compartilhar,
para entender onde nós podemos ter sucesso para ajudar nas nossas oportunidades, e os movimentos estão aqui para isso. E vemos essa oportunidade de trabalhar juntos. Excellent. Thank you so much. Muito obrigado, Alex e Sharon. Compartilhar as informações, compartilhar as nossas experiências e compartilhar também o fato de que nós temos problemas similares, né? Então, nós precisamos nos unir enquanto organizações, porque no mundo nós temos batalhas muito parecidas, de maneira geral, tanto dentro do ponto de vista interno, nacionalmente, quanto do ponto de vista externo, entre os países, né? E eu chamo Wolfgang Oberland, my friend, mais uma vez estou indo para o inglês, para fazer as suas considerações finais dentro desse ponto de vista, principalmente a partir do que Alex e Tove trouxeram, né? A grande dificuldade é justamente essa, criarmos massa crítica da sociedade civil para podermos influenciar essas decisões, que são decisões baseadas, como o Alex colocou muito bem, em estruturas de poder. Temos alguma capacidade, podemos, né, de alguma maneira, enfrentar esse poder ou deveríamos desistir completamente? É uma provocação. Yeah. Of course, that's the big question. Claro que são as grandes perguntas que nós estamos falando. Eu só posso complementar o que eles falaram. Claro que é muito importante que nós fortalecemos os nossos trabalhos e usamos o que nós já temos. Então, é muito importante que todos podemos contribuir e compartilhar nossas experiências, não somente sobre os impostos, mas também sobre como as taxações, os efeitos de gênero, interseccionais, e aqui as diferenças não são muito diferentes do Brasil, porque as desigualdades na Alemanha não são tão grandes como no Brasil, mas porque a gente sonhou sobre esse sistema social. Então, a Alemanha não está menos diferente dos Estados Unidos. E depois da taxação, depois dos sistemas, a desigualdade está menor do que na América Latina. Então, para falar sobre essa experiência, como podemos aprender uns com os outros, é muito importante, não só no nível global, mas também do nível da América Latina. Nós temos grandes colegas da América Latina que estão em desenvolvimento, e eu acho que eles mudaram sobre justiça fiscal, é o termo-chave aqui, e para trabalhar com eles, você tem o network, que é muito importante. Então, por exemplo, eles têm uma enorme conferência sobre taxação 3 anos atrás, eu acho que em Lima, e se você quiser entrar em contato com essas pessoas para trocar experiências, e também com a Colômbia, uma coisa que eu gostaria de mencionar, que não é relacionada ao que nós estamos discutindo, mas é o que o Cláudio mencionou, é o comércio tem alguns detrimentos do comércio também que está acontecendo na Europa, sabe? Que essas contas, trade bills, não são fáceis de comparar com o Brasil, mas também inclui acordos de investimento, e isso pode ser muito prejudicial quando ligado à taxação. Então, a maioria dos investidores são de companhias que estão processando os governos para diminuir os seus lucros. Então, exclusivamente sobre impostos. Então, se o Brasil quer elevar a taxa no tabaco ou elevar o imposto em qualquer coisa, é muito provável que
o Brasil, o governo do Brasil pode ser processado por alguma companhia internacional e o Brasil teria que pagar muito dinheiro. A mesma coisa acontece ao redor do mundo, todos os tipos de países, Alemanha, países africanos, uruguais que foram processados, em todos esses casos. Então, se a gente quer fazer uma diferença, eu acho que uma luta que podemos lutar é só sobre essa trade bill que é horrorosa. Muito obrigado por me convidar, foi muito interessante. Muito obrigada. Obrigado, Wolfgang, fantástico. A sua consideração. Processo de negociação desse tratado comercial entre o Mercosul e a Europa. E esse é um dos objetivos desses diálogos Brasil-Europa, justamente para aprendermos uns com os outros. Eu agora chamo Luciana Grassano para fazer suas considerações finais, Luciana, nesse rico debate. Apresente-se as suas ideias, o que borbulhou a partir dessa nossa conversa. Cláudio, como você disse muito bem, né, nós estamos num momento rico aqui na discussão política da reforma tributária, não apenas da reforma tributária, também estamos discutindo um novo arcabouço fiscal, que na verdade, quando a gente fala em justiça fiscal, não tem como não trazer a perspectiva da despesa também, né? Então a gente tem que olhar, né, para um Estado e dizer se ele é justo numa perspectiva de arrecadação, de distribuição de carga tributária, mas um Estado como o brasileiro, extremamente desigual, concentrador de riqueza extraordinário, nós precisamos também, acima de tudo, olhar, na verdade, para como essa despesa ela é efetivada, a justiça na despesa pública. Então, esse é um tema também que está muito em debate, né, no nosso governo, a criação de novo arcabouço fiscal. Eu não sei se os nossos palestrantes externos têm conhecimento de que nós temos, desde 2016, uma regra na Constituição que foi inserida que representa um teto de gastos só para despesas primárias, que são despesas com educação e saúde no Brasil. Então, esse teto foi quebrado por conta da pandemia, mas hoje é uma norma constitucional completamente contrária a todo o espírito da Constituição Federal brasileira, que foi um espírito de um processo de redemocratização, né, de implementação de direitos fundamentais e sociais, mas desde 2016 nós temos essa regra, né, que está hoje em discussão, a criação de um novo arcabouço fiscal a partir do governo Lula, porque essa regra, na verdade, ela inviabiliza completamente a conjunção de um Estado social no Brasil, né? Então, o teto de gastos precisa ser revisto indiscutivelmente, e a gente precisa também, tanto numa perspectiva de reforma tributária, de discussão de como a carga tributária é distribuída, nós também, na verdade, revermos a perspectiva da despesa pública e fazer uma discussão ampla de como, né, o Brasil ele tributa na média da OCDE, né? Então, nós precisamos olhar para onde esse recurso está indo, né? E, diante desse quadro de iniquidade social e econômica, de grave desigualdade, não existe qualquer fala que possa justificar a presença em nossa Constituição de uma regra que estabelece um teto de gastos, ou seja, que limita gastos apenas, na verdade, com despesas com saúde e educação, que são as despesas que deveriam ser prioritárias, né, e que deveriam representar um montante mais elevado, e, na verdade, essas despesas elas sofrem um teto de gastos, ou seja, uma imposição de uma austeridade pela nossa própria soberania, o que é, na verdade, incrível, né, porque quando nós presenciamos as discussões sobre a austeridade na Europa, em especial por conta da crise de 2008, né, foi uma imposição de austeridade que foi imposta, na verdade, por organismos internacionais. Então, nós aqui no Brasil vivemos uma austeridade que é extrema em relação a gastos sociais, a despesas com saúde e educação que foram impostas pela nossa soberania. Então, assim, colocar também a importância extraordinária de uma rediscussão da despesa pública no Brasil, da dívida pública, né, dos juros, né, que nós hoje praticamos juros extorsivos, né, que representam aí 13,7%, eu acho que é esse o percentual. Então, não tem parâmetro, né, no mundo que se coloca aqui no Brasil, e que isso tudo, na verdade,
juntamente com a questão tributária, vem agravar esse quadro aí de iniquidade socioeconômica, de desigualdade, de extraordinária concentração de riqueza no topo da pirâmide social. Então, eram essas as minhas considerações finais e também o meu agradecimento aí à participação desse diálogo. Super obrigado, Luciana. Perfeito essa fala, principalmente no ponto que o Wolfgang trouxe, que é o fato de que a desigualdade na Alemanha ela é tão grande, só que ela acaba diminuindo a partir da transferência posterior, né? Então, aqui nós não temos, no Brasil, nós não temos transferência posterior, muito pelo contrário, com o teto de gastos, nós retiramos educação, saúde pública, assistência social e perdemos recuperação. E essa reforma tributária 3S pode ser um caminho para tal. Carolina, minha querida, suas considerações. Obrigada, Cláudia. Acho que o meu sentimento final aqui, né, depois de todas essas ótimas exposições, é que a gente precisa voltar ao básico, né? Go back to the basics. Trazendo alguns números novos, né? Já passou pelas questões, mas a gente tem 33 milhões de brasileiros com fome no Brasil, né? 18 milhões na situação de extrema pobreza, são 60 milhões abaixo da linha da pobreza no Brasil. Então, eu acho que só a visão, a ação local é capaz de resolver esses problemas, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? Local production. Então, nos Estados Unidos ou em outros lugares chamam de donut economy. No Brasil a gente chama de circle economy, economia circular, e eu acredito que é ela que é capaz de fato gerar bem-estar, né, nas pequenas e nas grandes cidades e no campo. Então, eu espero que esse olhar para o que para o DS12, né, do consumo e da produção responsáveis e sustentáveis prevaleça sobre outros interesses e que as empresas e o setor privado sejam capazes de se adaptar a um novo mundo em que a nossa saúde e o cuidado, né, com as nossas crianças, as gerações futuras, seja primordial. Então, é isso. Muito obrigado, Carolina. Com certeza, com essa mensagem, nós precisamos definir melhor o nosso presente para podermos ter um futuro que seja um futuro plausível. Pessoal, nós estamos chegando ao final, né, do nosso diálogo, no terceiro diálogo Brasil-Europa. Agradeço imensamente. Gostaria de pedir às pessoas para abrirem as suas câmeras, para a Germana poder fazer uma foto. Perfeito. Né? E seguimos em diálogo, seguimos em luta, seguimos em cooperação, em compartilhamento de ideias, de experiências. Convido a todas e todos para o nosso quarto diálogo Brasil-Europa. Não temos ainda a data para esse diálogo, mas um dos temas que, de certa forma, deixam assim a gente um tanto curioso para explorar mais e coordenar mais as nossas ações, foi exatamente isso que o Wolfgang trouxe no final, que é esse acordo Mercosul-União Europeia. Eu acho que as organizações da sociedade civil, tanto da Europa quanto do Brasil, precisam coordenar mais ações e pensamentos e como nós podemos criar estratégias para, de certa maneira, né, contraditar ou não aceitar de uma maneira tão fácil assim isso que está sendo imposto pelas lideranças políticas, tanto da União Europeia quanto do Brasil. E, na verdade, não só do Brasil, como de todo o Mercosul. Né? O que nós temos? Como podemos garantir maior integridade, maior soberania para os países latino-americanos nesse acordo, porque sabemos que acordos comerciais dessa maneira, como o Wolfgang colocou muito bem, não são apenas comerciais, mas envolve toda uma gama, né, de intromissão e de imposição na soberania dos países.
Obrigado por abrirem a câmera. Germana, você tirou uma foto? Fotos feitas. Maravilha. Também peço às pessoas para entrarem seus nomes na lista que a Germana compartilhou no chat. Quem não fez ainda, seria maravilhoso fazer. E assim poderemos entrar mais em contato para as próximas oportunidades, porque ao longo desse ano teremos várias oportunidades de diálogos, de estratégia, porque tem muito trabalho pela frente, tanto com a reforma tributária, quanto com o International Tax Convention, né, no âmbito internacional, que vai precisar cada vez mais de articulação, e uma articulação bem coordenada para conseguirmos vitórias, conseguirmos avanços que sejam no caminho do desenvolvimento sustentável, que estejam no caminho da redução da desigualdade e da redução da pobreza. É isso que nós precisamos, cada vez mais. Super obrigado, pessoal.